E não digam entre vocês mesmos, temos por pai a Abraão, porque Deus pode destas pedras suscitar filhos a Abraão. Esse texto está em Mateus capítulo 3, versículo 9. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final, estaremos orando juntos. Se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Desta forma, mais pessoas estarão orando por você. E se você deseja receber diariamente devocionais bíblicos, versículos bíblicos e também os vídeos que posto aqui no canal, se inscreva no meu novo canal no WhatsApp. O link vai estar fixado nos comentários ou na descrição. Esse texto que escolhi hoje para a nossa reflexão, que está em Mateus capítulo 3, versículo 9, está se referindo a uma fala do profeta João, o Batista. A Bíblia relata que ele estava ali no Jordão batizando pessoas, e uma certa vez chegaram os fariseus e os saduceus. Então, vendo ele que eles chegaram ali, ele os repreendeu severamente. Ele lhes chamou de raça de víboras. E ele ainda disse para eles, fazendo uma pergunta: quem ensinou a vocês a fugirem da ira de Deus que está por vir? Ele falou mais uma coisa com aqueles homens, com aqueles fariseus e saduceus: produzam frutos que demonstrem arrependimento. Por que essas falas? Por que essas palavras? Os fariseus e os saduceus eram homens da lei, eram homens que conheciam a lei de Deus. Os fariseus e os saduceus eram partidos religiosos, grupos religiosos envolvidos com o templo. Ali tinham sacerdotes, tinham mestres da lei, tinham escribas, entre outros cargos. Mas eram homens tremendamente religiosos, tão religiosos a ponto de ignorarem o principal de todos os mandamentos, que é: amarás ao Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, em outras palavras, com todos os seus recursos. Ame a Deus com todas as suas forças, com tudo que você tem, com tudo que você é. E existe um outro semelhante a este, que é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Esses religiosos, principalmente os fariseus, eles foram muito repreendidos pelo Senhor Jesus Cristo. Eles tinham conhecimento da lei de Deus, mas eles não tinham o amor de Deus em seus corações. Eles não tinham amor pelo seu próximo. Isso porque o coração deles era um coração endurecido. A palavra de Deus compara, ela faz uma analogia do coração do homem, fazendo uma comparação com uma pedra. O coração e a pedra. O coração recebe a palavra. E uma pedra, o que uma pedra recebe? Não tem como entrar nada em uma pedra, porque ela é rígida, ela é sólida, ela é dura. Assim estava o coração dos fariseus. Era um coração duro. Eles tinham o conhecimento da palavra de Deus, sabia a palavra de Deus de cor e salteado, conheciam as regras, as leis. Tudo aqui, tudo na mente, tudo no cérebro, tudo decorado, tudo no raciocínio. Mas aquele entendimento não descia para o coração, não penetrava no coração, porque o coração deles era duro. Por isso, Deus não fazia a obra no coração deles, porque eles não se deixavam ser convencidos pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, a qual eles próprios tinham o conhecimento.
Por causa disso, Jesus os repreendia severamente. E aqui nesse caso, quem estava repreendendo era João o Batista. Ele falou com eles: raça de víboras. Foi uma repreensão muito severa. Esses homens eram cheios de defeitos. Além de eles terem o conhecimento da palavra de Deus, mas terem o coração duro, não terem o amor de Deus, eles também eram orgulhosos, arrogantes. João Batista, sabendo disso, percebendo e reconhecendo isso, ele já antecipou algo que eles até mesmo poderiam dizer. João Batista disse o seguinte: e vocês não comecem a dizer entre vocês mesmos, nós temos por pai a Abraão. Ou seja, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos filhos do pai da fé. Eles se orgulhavam, dentre várias outras coisas, eles também se orgulhavam disso. Mas João o Batista jogou um balde de água fria naquele orgulho deles, porque eles se gabavam, se orgulhavam de serem descendentes de Israel, de Jacó, de Isaac, de Abraão. Mas João Batista disse o seguinte: Deus, ele tem poder de suscitar filhos a Abraão através dessas pedras. Ao ler esse texto, eu imagino que João Batista mostrou algumas pedras que estavam perto dele ou perto deles. Mas vejam bem, aqui João Batista está falando de suscitar, de fazer surgir filhos a Abraão através de pedras. Eu quero falar aqui duas coisas. Eu quero apresentar para você 2 pontos aqui nessa reflexão. Primeiramente, falar sobre o poder de Deus, que Deus, ele pode todas as coisas. Para Deus, nada é impossível. O segundo ponto que eu vou colocar aqui é a questão da filiação de Deus, filhos de Abraão. Aqui, João Batista estava dizendo que Deus tinha o poder de fazerem surgir filhos a Abraão, até mesmo daquelas pedras. Eu não sei, não cheguei a estudar de forma profunda se existia algum contexto cultural, se isso era algum tipo de expressão que queria dizer outra coisa. O que quero dizer com isso? Eu não sei se João o Batista estava falando aquilo literalmente de surgirem homens, pessoas daquelas pedras para que elas viessem a crer em Deus e por isso se tornarem filhos de Abraão, ou se ele estava querendo expressar uma outra coisa com isso. Mas nós precisamos entender que, independente do objetivo que João Batista teve ao dizer isso, que Deus poderia suscitar daquelas pedras filhos a Abraão, nós precisamos entender que Deus pode todas as coisas. Jesus Cristo, ele ensinou aos seus discípulos que se eles tivessem fé, ainda que fosse pequena, como um grão de mostarda, uma semente de mostarda, eles poderiam dar uma ordem ao monte, e esse monte ele sairia do lugar. Eles poderiam dar uma ordem a uma árvore, e essa árvore ela sairia do lugar e obedeceria à ordem deles, conforme as suas palavras, é claro, de acordo com a fé. Portanto, olhando aqui para esse texto onde João Batista disse que Deus pode daquelas pedras suscitar filhos a Abraão, eu creio que perfeitamente, se fosse no sentido literal, Deus pode sim fazer surgir filhos, homens, pessoas de pedras. Lembre-se que Deus criou o primeiro homem, Adão, do pó da terra. E para que ele tivesse vida, se tornasse alma vivente, Deus soprou nele o fôlego da vida.
Tudo o que existe no universo passou a existir a partir da palavra de Deus. Para Deus, nada é impossível. Uma certa vez, Deus fez uma promessa para Abraão de que ele seria pai de multidões. Abraão já era idoso, avançado em idade, e Sara também era idosa, e além disso, por toda a sua vida, ela era estéril, por isso ela ainda não tinha filhos. E Deus, ele falou para eles o seguinte: não há nada difícil para Deus. Não existe nada difícil, algo que Deus não possa fazer. Você precisa entender essas coisas, mas para você entender, você tem que ler a palavra de Deus todos os dias. Cada dia, cada semana, cada época, estar estudando algo diferente, lendo algo diferente na palavra. E no caminhar dessa leitura da palavra diária, caminhando com Cristo, o Espírito de Deus, ele vai te mostrando coisas novas. Ele vai te ensinando coisas novas sobre Deus. E uma delas que ele nos ensina, e eu estou apresentando para nós nessa reflexão de hoje, é que Deus pode todas as coisas. Para Deus, nada é impossível. Ele pode curar a sua enfermidade. Ele pode libertar aquele seu parente. Quem sabe você não tem um filho, um irmão, um amigo, um vizinho ou um colega de trabalho preso nas drogas, ou no mundo do crime, ou escravo de outros tipos de pecado. E talvez a situação esteja tão grave, tão absurda, tão espantosa, que você mesmo pode achar que isso seja impossível. Mas, para Deus, não existem impossíveis. Deus pode sim mudar a situação dessas pessoas. Deus pode sim mudar a sua situação. Basta você crer. Na última reflexão que eu gravei e coloquei aqui no canal falando sobre o centurião romano, ele creu que Jesus tinha autoridade para, através de apenas uma palavra, o servo dele fosse curado. Jesus ficou admirado com a fé dele e disse: vá, seja feita conforme a sua fé. E a Bíblia disse que naquele mesmo instante o homem foi curado. Você precisa crer. João o Batista, ele tinha o conhecimento do poder de Deus. Por isso ele disse: eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E eu digo a você, baseado na palavra de Deus, Deus pode, através da sua fé, resolver os seus problemas, enviar a sua provisão, te enviar uma resposta, curar as suas enfermidades, te libertar dos seus pecados, converter o seu filho, o seu pai, o seu marido, a sua mãe, o seu irmão, enfim, converter aquela pessoa que está escrava do pecado, escrava do mundo, convertê-la ao Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, para Deus nada é impossível. Então, João o Batista, ele jogou um balde de água fria naquele orgulho, naquela arrogância dos fariseus e saduceus, porque eles se gabavam de serem descendentes da promessa, descendentes de Israel, mas numa linhagem humana. Eu disse que eles eram descendentes da promessa, mas por causa da dureza do coração deles, eles se excluíram dessa promessa, porque a promessa de Deus é apenas para aqueles que creem. E eles eram descendentes de Abraão apenas numa ótica humana, apenas pela linhagem israelita, porque os verdadeiros filhos de Deus são descendentes de Abraão pela fé. E nós, eu e você, somos descendentes pela fé. Nós somos
filhos de Abraão pela fé. Um outro ponto que quero colocar aqui nessa observação, já que João o Batista falou sobre pedras, eu quero colocar para você aqui o seguinte: eu já falei que Deus ele pode todas as coisas. Aqui João Batista usou o exemplo de uma pedra para mostrar que Deus pode todas as coisas. E por falar em pedra, no início da reflexão, eu falei que o coração dos fariseus e dos saduceus foi comparado com uma pedra. Era um coração de pedra. A palavra de Deus não penetrava no coração deles, porque nada pode penetrar um coração de pedra. Nós vimos aqui, eu estou apresentando para você que o coração do homem ele é comparado com uma pedra. Uma outra comparação que eu quero te mostrar é a palavra de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes. Ou seja, penetra mais do que aquelas espadas que têm duas lâminas. Ela não tem apenas uma lâmina que corta de um lado, ela tem dos dois lados. Mas sabemos que a espada, ela penetra corações de carne, ou seja, a palavra de Deus, ela penetra corações de carne. E o que é um coração de carne? É um coração sensível à palavra de Deus. É um coração que se dispõe a aceitar as palavras de Deus, ouvir a palavra de Deus. Um coração de carne é um coração que se dispõe a humilhar perante Deus, abrir mão de suas vontades, de suas opiniões, de seus princípios errados, paradigmas, de seus conceitos errados, para entender a verdade que nos está revelada através da palavra de Deus. Esse é o tipo de coração que é chamado na Bíblia de coração de carne. Lá no Antigo Testamento, Deus tem uma promessa dizendo: eu tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E no coração de carne, uma espada consegue penetrar. A espada, ela não penetra numa pedra, portanto, ela não vai penetrar no coração de pedra. Mas se o seu coração for sensível, humilde a Deus, a espada, que é a palavra de Deus, ela vai penetrar no seu coração. E isso vai acontecer não apenas na sua vida, mas também na vida daquele que está precisando. Eu estava falando aqui sobre o poder de Deus, que é suficiente para transformar a vida daquele que você está talvez intercedendo por ele, daquela pessoa que você conhece e ainda não se rendeu, não creu no Evangelho de Jesus Cristo. Deus, ele tem poder para isso. Assim como João Batista falou que Deus pode suscitar filhos a Abraão a partir de pedras, Deus também ele pode transformar o coração de pedra desta pessoa que está precisando de Jesus, desta pessoa que está precisando de libertação. Talvez o seu próprio coração que não tem fé para crer que Deus pode agir na sua vida. Deus, ele tem poder de transformar um coração de pedra em um coração de carne, para, a partir daí, a sua palavra, que é comparada com uma espada de dois gumes, venha penetrar nesse coração. E a partir do momento que a palavra de Deus penetra no coração de um homem, aí começa um grande milagre. Aí entra a fé em Deus. A fé de Deus vem habitar nesse coração. E a palavra de Deus diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Lembre-se disso. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. E ao contrário disso, a palavra de Deus diz também: aquele que tem fé, para ele todas as coisas lhe são possíveis. Em outras palavras,
Tudo é possível ao que crê. Portanto, preste atenção na palavra de Deus, reflita todos os dias na palavra de Deus, medite todos os dias, ouça todos os dias a palavra de Deus, para que Deus venha transformar o seu coração, para que a palavra de Deus venha penetrar no seu coração e você passe a crer no Senhor. E quanto àquela pessoa que você precisa, que ela precisa de libertação, de transformação, de um milagre, de uma cura, precisa de salvação, você deve interceder por ela, orar por ela todos os dias. E sempre que você tiver oportunidade, nas melhores ocasiões e oportunidades, você deve apresentar a palavra de Deus para essa pessoa, para que ela venha crer em Deus, crer no Evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo. E a partir daí, a fé de Deus entrará no coração dessa pessoa e ela será transformada. Então não se esqueça disso. Para Deus não existem impossíveis. Tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para aquela pessoa que você conhece e está precisando de um milagre de Deus, de uma transformação. Ele vai pegar um coração de pedra e transformar em um coração de carne. Apresente a palavra de Deus para essa pessoa, para que ela venha crer em Deus, crer no Evangelho e crer no Senhor Jesus Cristo, a fim de que a obra de Deus na vida dessa pessoa seja concluída e Deus venha operar o seu propósito na vida dessa pessoa, através dessa pessoa, que ele venha operar também na sua vida e também através da sua vida. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais um dia meditando e refletindo na palavra do Senhor. Deus, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Nós te pedimos, meu Pai, perdão por todas as vezes que fomos incrédulos, por todas as vezes que nós duvidamos, meu Pai, da tua palavra, das tuas promessas no nosso coração. Nós te pedimos, meu Pai, que só venha, meu Pai, tirar de nós o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Tira de nós, meu Pai, o coração orgulhoso, o coração arrogante, soberbo, incrédulo, medroso, preguiçoso, desanimado, sofrido, ferido, meu Pai, deprimido, e nos dê um vivo e novo coração, cheio de fé, cheio de temor, cheio de ânimo, disposição, cheio de alegria, um coração disposto a obedecer ao Senhor, um coração humilde, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor venha penetrar os nossos corações e só venha nos transformar, nos dando vida. Pai querido, eu te peço também pela vida desta pessoa, meu Pai, que talvez essa pessoa que está me ouvindo esteja intercedendo por ela. Um parente, um ente querido, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, que está preso nas drogas, meu Pai, que está escravo do pecado e não consegue abandonar o pecado. Eu te peço, meu Pai, opera um milagre. Na palavra do Senhor diz que para o Senhor nada é difícil, não existe nada difícil para o Senhor. Não existe algo, qualquer que seja, que o Senhor não possa fazer. Então, meu Deus, opera um milagre da transformação, o milagre da salvação na vida dessas pessoas. Opera um milagre, meu Pai, da cura. Eu te peço, em nome de Jesus. Ajuda, meu Pai, essa pessoa que está me ouvindo agora, atende as necessidades dela. Se essa pessoa estiver precisando, meu Pai, de libertação de pecado, que o Senhor venha libertá-la. Se estiver precisando de cura, que o Senhor venha curá-la. Se estiver precisando de uma provisão financeira, que o Senhor venha fornecer a provisão financeira, meu Pai. Abençoe a família dessa pessoa, a casa dessa pessoa, abençoe o casamento, abençoe o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, os pais, os amigos, os parentes, os colegas de trabalho, os vizinhos. Que o Senhor venha cessar, meu Pai, toda contenda,
toda divisão, todo mal, toda inveja. Que o Senhor venha abençoar com a paz do Senhor, a alegria do Senhor, que a presença do Senhor se manifeste neste lugar, nesse ambiente que essa pessoa está me ouvindo, no local de trabalho dessa pessoa, no lar dessa pessoa, onde essa pessoa habita, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e, acima de tudo, seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like e não deixe de compartilhar para que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas com a palavra de Deus. Se você é novo por aqui e gostou do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.